Som. Você me ouve. E agora, você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos a questão número 115 do Enem de 2022. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Questão do Enem, a estratégia é começar de baixo para cima. Após a substituição de escrita, a gente vai descobrir isso no enunciado, o que aconteceria aos planetas do sistema solar? Então aqui a gente precisa encontrar uma consequência. Consequência para uma troca que aconteceu e que deve estar descrita no enunciado da questão. Bora ler já com isso no nosso radar? Vem! Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada numa pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. Então a gente está falando aqui de um personagem com uma densidade altíssima. Numa região muito pequena, a gente tem uma alta concentração de massa. E por conta disso, nós temos um campo gravitacional tão intenso que nem a luz consegue escapar. Continuando, o raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro, com a mesma massa solar, de modo que seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3 quilômetros. Pronto, nós encontramos a nossa substituição. O Sol vai ser trocado por um buraco negro, mas tem uma condição: a massa do buraco negro é igual à massa do Sol. E esse buraco negro tem um horizonte de eventos de 3 quilômetros. Então, se alguma coisa chegar a 3 quilômetros de distância do buraco negro, ou menos do que isso, essa coisa vai ser puxada pelo buraco negro. Agora que a gente sabe qual foi a substituição, a gente pode ir atrás da consequência dela sobre os planetas do sistema solar. Bora! Vamos primeiro pensar juntos? Vamos analisar qual é a relação entre um planeta e o Sol? Se a gente considerar um planeta no seu movimento ao redor do Sol, a gente sabe que ele descreve uma órbita elíptica, pela primeira lei de Kepler. Mas sem prejuízo, a gente pode considerar que a órbita é circular. Vamos desenhar aqui um planeta descrevendo uma órbita circular de raio R em torno do Sol. Para que o planeta possa fazer curva, nós precisamos de força resultante centrípeta. E nessa situação aqui, quem vai fazer o papel de força centrípeta é a força gravitacional que o Sol exerce sobre o planeta. Força essa caracterizada lá pelo Newton na lei da gravitação universal. Massa atrai massa. O Sol atrai o planeta atrai o Sol. Mas aqui a gente vai focar na força que o Sol faz sobre o planeta. Porque, como eu disse para você, essa força vai atuar como força centrípeta. É aquela força perpendicular à velocidade, que aponta para o centro da curva, responsável por alterar a direção do vetor velocidade. Dá para calcular essa força usando a expressão da lei da gravitação universal. Ela depende da constante g de gravitação, depende do produto das massas, então a massa do planeta e a massa do Sol, e embaixo vai uma distância elevada ao quadrado. No caso aqui, a nossa distância é o raio da órbita do planeta, então o raio ali aparece ao quadrado. Essa primeira parte é para falar para você que se o planeta está girando em torno do Sol, é por conta da força gravitacional. Agora, a nossa substituição vai acontecer. O Sol foi trocado por um buraco negro. Então, do nada, o planeta estava ali girando e pá! O Sol virou um buraco negro. O que vai acontecer com o planeta? Bom, o que fazia o planeta ficar preso em torno do Sol girando era a força gravitacional. Vamos determinar a força gravitacional que aparece nessa nova situação? Como que a gente faz para calcular? A gente vai utilizar a lei da gravitação universal. A força depende da constante, depende do produto das massas, então a massa do planeta vezes a massa do buraco negro, e embaixo uma distância ao quadrado. O raio da órbita não mudou, então R ao quadrado. Faz uma análise do antes e depois comigo. A constante, o nome já diz, é constante, esse valor não foi alterado. A massa do planeta também ninguém mexeu. A distância entre o planeta e o Sol continua sendo igual à distância entre o planeta e o buraco negro. A gente só foi lá e trocou o Sol por um buraco negro, a gente não mexeu em nenhuma distância. Aí, mas e a massa do buraco negro? O exercício não disse que a massa do buraco negro é igual à massa do Sol? Então, quando você olha para essa expressão aqui e para essa expressão aqui, percebe que o resultado, o valor da força gravitacional, vai ser exatamente o mesmo? A intensidade da força gravitacional não é alterada. Para o planeta, parece que o Sol ainda está lá. A massa que está me puxando, me atraindo, continua sendo a mesma. Então, para os planetas do sistema solar, não vai ter mudança nenhuma. E se não tem mudança, eles vão seguir a vida deles como se nada tivesse acontecido. Eles vão seguir suas órbitas de forma inalterada.
A alternativa correta é a letra E. Aí, se mais, e essa história do horizonte de eventos? Bom, para que um planeta seja sugado pelo campo gravitacional do buraco negro, ele precisa estar no máximo a 3 quilômetros de distância do buraco negro. Ou seja, para isso acontecer, a gente precisaria ter um planeta a no máximo 3 quilômetros de distância do Sol. E o planeta mais próximo do Sol é Mercúrio. A distância dele até o Sol é de aproximadamente 0,4 unidades astronômicas, ou seja, aproximadamente 60 milhões de quilômetros. Assim, a gente pode ficar com o nosso coração em paz de que nada vai acontecer com os planetas do sistema solar. Nem as órbitas serão alteradas, nem eles serão sugados pelo buraco negro. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!